aproveito para agradecer a vossa presença e queria também aproveitar o momento para esclarecer o ponto da última reunião de Câmara relativamente ao apoio das coletividades que estavam na agenda de trabalhos. Aquilo que, na minha opinião, foi um aproveitamento político de baixo nível, porque aquilo que quiseram passar para fora não foi aquilo que eu fundamentei na minha decisão. E queria aqui dizer de uma forma clara, de uma forma inequívoca e também com muita legitimidade, porque nos últimos 8 anos em que tive como vereador com a pasta do desporto, tive sempre uma preocupação, primeiro, de estar presente em muitos momentos da vida associativa de todos os clubes, segundo, estar atento aos seus projetos de atividades e terceiro, defender com que essas mesmas associações tivessem sempre e de uma forma efetiva esses mesmos apoios. E queria dizer que fui no passado, sou no presente e serei no futuro, se ganharmos a Câmara e estar com a pasta do desporto como responsabilidade, estarei sempre ao lado das associações em termos de defesa. Entendo que as associações, tendo um plano de atividades oficial, que não é um dever da Câmara, e segundo a lei também, e dentro das possibilidades que a Câmara tem que ter, apoiar sempre, de uma forma efetiva, todas as associações, tendo critérios e fazê-lo dessa forma efetiva. E queria dizer que aquilo que defendo é precisamente aquilo que vai sair, e o Dr. Miguel penso que vai falar a seguir, consta já do nosso programa, em termos do apoio ao associativismo, que é realmente apoiar nas inscrições de todos os atletas e apoiar no pagamento da eletricidade, da água e do gás. E fazê-lo num determinado momento em que fique claro para as associações, em que fique claro para a Câmara, de forma a que as associações possam criar as suas expectativas, criar as suas responsabilidades e saber exatamente aquilo que contam todos os anos. E não ser medidas avulsas, medidas de circunstâncias, como foi aquela que eu entendi que na Câmara, nesta última reunião de Câmara, veio na proposta de Câmara. Foi isso que eu fundamentei, não foi ir contra, como o Sr. Presidente de Câmara, no final, fez questão de enaltecer. O vereador Carlos Faria foi contra as propostas das associações e é contra o apoio. Felizmente gozo de um estatuto muito grande junto às associações e dá-me legitimidade moral para dizer que sempre apoio e sempre apoiarei as associações. E era exatamente este esclarecimento que eu queria divulgar de uma forma clara e fazia aqui este desafio à comunicação social para que também dessa forma clara pudessem passar exatamente esta informação de que não estive, não estou, nunca estarei contra o apoio, apenas contra a forma circunstancial e avulsa com que foi colocado na reunião de Câmara. Isso sempre estive contra, porque não faz realmente a minha forma de ser. Entendo que é um dever da Câmara, apoiar o associativismo desportivo do nosso concelho. Queria também aqui esclarecer também definitivamente, até porque se calhar existe também alguma ideia que não será bem esta, em relação à bancada do CCD São Telmo. Eu peço desculpa por estar a falar nisto, mas convém que seja definitivamente claro. Esta é um dos muitos exemplos em que prometeu e não cumpriu. E digo isto porque criou um conjunto de expectativas, um conjunto de responsabilidades perante o clube, um conjunto de responsabilidades perante uma direção muito grande, e foram várias as reuniões que tivemos com o Sr. Presidente, e numa delas com
com uma direção em bloco com 23 elementos, em que assumiu perante a mesma que pagaria essa responsabilidade. O que é certo é que dos 354.000 euros que a bancada custou, 82.000 euros foram pagos pelo CCD de Santa Eulália e apenas 40.000 foram pagos pela Câmara. Faltam pagar 232.000, em que o construtor está com a falta desse dinheiro desde há 4 anos esta parte, e nunca foi feito, ou nunca foi dado um passo no sentido de clarificar, no sentido de querer fazer um contrato no tempo, de forma a que essa responsabilidade seja assumida conforme, em termos também de palavras, o tem dito e tem dito que está prometido e que vai prometer e que vai pagar. O que é certo é que nunca deu um passo concreto, nunca quis reunir com o construtor, de forma a que tudo aquilo que prometeu pudesse ser realmente uma realidade em termos de contrato e em termos de pagamento. Então eu queria estas duas notas que ficassem claras em termos da bancada do CCD Santa Eulália, que é realmente uma situação que nos faz a nós muitos constrangimentos em termos do clube e que nos põe muito preocupados, e que dizer que o clube, mais uma vez, em relação àquela obra, já pagou 82.000 euros, muito o dobro do que aquilo que a Câmara lá pagou até este momento, e até agora têm sido promessas e falsas promessas e não cumpridas, e portanto é um slogan que tem sido usado nestes últimos tempos, e isto é precisamente para contrariar esse slogan que tem sido dito, e isto é apenas um dos muitos exemplos, porque quando falo com muita gente em relação a isto, deparo sempre com alguém que também tem exemplos desta natureza. E portanto era para que os municípios percebessem e ficassem definitivamente esclarecidos em relação a isso. Muito obrigado. Do Partido Socialista, que tem a desfaçatez de chegar ao mês de setembro e depois de 2 anos sem propor nenhum subsídio praticamente a uma associação desportiva e a outras, chega ao mês das eleições, ao mês de setembro, e propõe alguns subsídios para pagar um dia. E, portanto, este facto demonstra que o PS está na campanha de uma forma desesperada e que está a tentar enganar as pessoas. Aliás, esse engano é tão grande que o PS chega a setembro, faz algumas propostas para algumas associações e com um prazo de pagamento após as eleições. E, portanto, aquilo que nós dissemos na reunião de Câmara é que o Partido Socialista, se queria apresentar alguma proposta em setembro, deveria fazê-lo desta forma. Primeiro, devia pagar aquilo que deve, antes de mais. Depois, devia pagar os subsídios que ainda estão atrasados. Depois, devia apresentar uma proposta para todos os clubes e coletividades. E depois, deveria definir um prazo de pagamento até ao dia 27 de setembro, portanto, antes das eleições. E neste aspecto, tenho que dizer que acho uma grande desfaçatez um partido chegar ao mês das eleições e propor algumas intenções para enganar os vizelenses e para enganar algumas coletividades, dizendo que quer dar, mas na verdade, no prazo de pagamento, coloca prazo de pagamento até ao dia 31 de outubro, até ao dia 31 de dezembro, e noutros casos, ainda mais vergonhoso, não tem prazo e noutra ainda tem o ridículo de ter um asterisco no prazo de pagamento. Portanto, é perfeitamente claro para toda a gente que o PS não quer dar nada a ninguém, não tem dinheiro, ainda não pagou o que está para trás, e aquilo que quis foi apenas dizer que quer ajudar e quer apoiar, quando, nomeadamente em relação a estas coletividades, não deu nenhum apoio em 2012, não deu nenhum apoio em 2013 e chega a setembro, curiosamente ao mês das eleições, e diz que quer dar. Mas se quer dar, e foi esse desafio que nós fizemos e que eu repito novamente, deve primeiro demonstrar que pode pagar. Segundo, demonstrar que já pagou a quem deve. Terceiro, deve colocar um prazo de pagamento que justifique a atribuição do apoio este mês.
E em quarto lugar, deve tratar toda a gente da mesma forma, deve no fundo cumprir aquilo que nós temos dito, de uma visela para todos, e não apenas para algumas coletividades e algumas associações. E portanto, a nossa proposta, que fique claro, e nós fazemos este desafio ao Partido Socialista, é que em relação aos clubes desportivos, que faça e que siga o nosso critério. Aquilo que a coligação já propôs, já reuniu com todos os clubes do nosso Conselho e transmitiu a sua proposta, é que a Câmara, e no caso de vitória da coligação, no dia 29, aquilo que nós faremos é apoiar os clubes desta forma. A Câmara pagará diretamente à associação respectiva as inscrições de todos os jogadores dos clubes de Vizela, portanto fará o mesmo para todos. A transferência será direta e na altura certa, na altura, dentro do prazo das inscrições, o dinheiro não passará sequer pelas contas dos clubes, a Câmara paga diretamente à associação, e depois, para equiparar todos os clubes a nível local, e uma vez que nós sabemos que há clubes que utilizam complexos municipais e outros não, como é o caso do CCD e do Santo Adrião, a Câmara dará um apoio para o pagamento da água, da luz e do gás. Este apoio como é que será dado? Este apoio será dado tendo em consideração as faturas do ano transato, portanto será feita uma média e será pago mensalmente e contra a fatura, ou seja, nós desta forma vamos tratar todos os clubes da mesma forma. Pagaremos as inscrições, como já referi, diretamente à associação e daremos este apoio para que os clubes que utilizam equipamentos municipais não sejam beneficiados em detrimento dos outros. Quero dizer, igualmente, e só tenho esta necessidade de o fazer, uma vez que o PS faz uma campanha suja e de desinformação, que o Vizela, o Futebol Clube Vizela, tendo em conta estes critérios claros, não será prejudicado. E muito menos será prejudicado pelo facto do professor Faria fazer parte do projeto da coligação. Esta mensagem é importante, tendo em conta que o PS tem feito uma contra-informação vergonhosa, ainda para mais, quando o próprio PS tem falhado de uma forma sistemática aos compromissos que assumiu com o Futebol Clube Vizela. Portanto, não posso admitir que em setembro, e após falhados consecutivos deste Presidente de Câmara e deste Executivo PS, que venham dizer que a coligação está contra o clube. Pelo contrário, aquilo que nós pretendemos é apoiar o Futebol Clube Vizela, da mesma forma que apoiaremos todos os clubes. Depois, e para terminar, também queria dizer que a Câmara não faz nenhum favor em apoiar os clubes de futebol. E, portanto, esta lógica do PS ter uma estratégia em que parece que os clubes têm que pedir por favor ao Presidente da Câmara para prestar um apoio, não faz nenhum sentido. A Câmara tem a obrigação, tem o dever de apoiar os clubes esportivos. É uma competência da Câmara e um dever da Câmara fazê-lo. As associações não têm que andar em setembro, como andam neste ano, a pedir por favor ao Sr. Presidente para arranjar dinheiro para que possam pagar as inscrições. Ainda para mais, quando nós sabemos que os clubes estão atravessados e estão à espera deste dinheiro. Agora, aquilo que nós não podemos admitir é que a Câmara falhe e a coligação depois seja a responsável pelo facto dos clubes não terem um subsídio que já deviam ter há muito tempo e todos os anos. Portanto, o nosso compromisso é este. Nós pagaremos todos os anos, daremos este apoio todos os anos. Não faremos como fez o PS, que em 2010 houve apoios, em 2011 houve apoios, em 2012 não houve apoios, ainda se pagou o apoio de 2011, chegámos a 2013, não há apoios e só há em setembro para alguns clubes e a pagar quando calhar, porque as propostas, até nesse aspecto, não são sérias. Depois também quero desmentir uma coisa que é importante. Se o Presidente da Câmara tivesse interesse, vontade e dinheiro para pagar estes apoios em setembro, tinha aceito a minha proposta de colocar nessas propostas o prazo de pagamento até o dia 27 de setembro.
E aquilo que têm feito é dizer às associações que vão pagar já. Mas na proposta colocam prazo de pagamento até ao final do ano e, noutros casos, nem prazo tem sequer. Portanto, é mais uma falácia do Partido Socialista. Resumidamente, se o PS quiser, na quinta-feira, contemplar os clubes que precisam desse dinheiro urgentemente e as coletividades que também precisam para este mês desses valores, que façam uma proposta séria dentro desses valores e desses princípios, que quer a coligação, quer a Faria estarão seguramente disponíveis para votar a favor. E, portanto, terminava desta forma a minha intervenção. Mas falámos das associações que estavam em causa na última reunião ou todas as associações de âmbito desportivo? Nós falámos das associações desportivas e falámos daquelas associações que tenham alguma atividade ou que tenham alguma necessidade premente e que, portanto, nós entendamos que o dinheiro tem que ser entregue este mês. Aquelas que roubam a reunião de Câmara na última sessão. Eu posso dar o exemplo da Vizela Golf, que precisa deste dinheiro para este mês, tendo em conta que fez uma atividade. Agora, aquilo que eu acho é que os apoios, e há apoios que são urgentes para este mês, mas também há apoios que podem esperar e quem ganhar as eleições depois pode defini-los. Portanto, os apoios para os clubes que precisam desse dinheiro para o pagamento das inscrições em setembro. E o caso da Vizela Golf, nomeadamente, que fez uma atividade este mês e, portanto, tem urgência nesse dinheiro, se o PS colocar na proposta que paga até ao dia 27 de setembro, eu voto a favor, o Faria vota a favor, porque nós não estamos, apesar de estarmos em mês de eleições, compreendemos que há apoios que têm que ser dados agora. Todos os clubes agora têm... Sendo certo que este apoio da Câmara para os clubes já vem tarde e fora de prazo. E como nós sabemos, os próprios clubes, que eu disse e repito, já se atravessaram com as promessas do Partido Socialista. Atravessaram-se. Agora, há um aspecto importante, é que reparem, o problema do Vizela e o problema do Sampaio é o mesmo do Tagilde, do Montezinhos, do CCR, de todos os clubes. Portanto, este problema não é apenas destes dois clubes, é de todos. E eu entendo, naturalmente, que a Câmara deve prestar este apoio e que já o devia ter feito em julho, não era agora em setembro, a poucos dias das eleições. Portanto, os critérios têm que ser claros e os critérios sendo claros, nós estamos disponíveis para. E que sentido é que faz a Câmara, o PS, neste caso, apresentar um apoio para o Sampaio, que merece. E bem. E não apresentar para o Tagil, que tem o mesmo problema. Isto não faz muito sentido. Que é gente boa. Porque toda a gente tem que pagar inscrições. Portanto, eu acho que isto era importante para clarificar a contra-informação que o PS tem tentado passar. Que é feita pela coligação de forma informal, vai formalizar, vai apresentar esta proposta, este desafio que nós fazemos, esta proposta vai ser feita na reunião de Câmara. Ou seja, mas vão apresentar uma proposta para entrar na ordem de trabalho, foi isso que estou a perguntar. Vamos apresentar, nós podemos apresentá-la na reunião de Câmara e esperamos que o PS aceite a proposta